Amados líderes, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa rubrica Minutos de Saber. Encontros estes semanais em que podemos juntos refletir em torno de várias temáticas que, numa cadência diária, têm suscitado reflexões e, por via desta, queremos partilhar estes conhecimentos para que sejam ferramentas de autoliderança, ferramentas de gestão de relações interpessoais cada vez mais sádias, harmoniosas e também ferramentas de liderança comunitária, para que o impacto das nossas lideranças possam se tornar cada vez mais ampliadas e a uma escala cada vez mais global. Temos como proposta de tema para a edição de hoje, que é a edição número 51, o líder é um storyteller. Por storyteller nós queremos significar o líder é um contador de histórias. Antes de nós entrarmos e dar atenção ao tema de hoje, vamos nos lembrar o que é que nós tratamos na edição anterior, que foi a edição número 50. Nesta, o tema que nos concentrou foi o papel da liderança na reconstrução de laços. Nós definimos para este tema como questão de partida qual é o papel do líder na reconstrução de laços harmoniosos na base do respeito. E para nós explorarmos esse tema, nós percorremos por 4 estágios. Primeiro vimos uma afirmação, ou chamamos uma afirmação muito famosa, uma das várias declarações famosas do líder comunitário, líder ativista social, Martin Luther King. Um pensamento áureo que ele diz o seguinte, que as pessoas odeiam-se porque elas temem-se. Elas temem-se umas às outras porque elas não se conhecem. E elas não se conhecem porque elas não se comunicam. Então, inspirado nesta afirmação e para dar resposta àquela questão de pesquisa que apresentamos há pouco, nós exploramos 4 estágios. Primeiro vimos a questão sobre os sistemas de crenças, que são diversos entre as diferentes pessoas. Segundo aspecto, nós vimos a questão da diversidade entre as pessoas ou diferenças, de que forma que o líder, enquanto um agregador, ele faz essas sinergias para construções harmoniosas. Depois vimos como é que o líder, então, ele une as pessoas na base dessas diferenças. E, por fim, nós vimos a questão de conviver, a importância que a convivência entre as pessoas, e trazemos como exemplo a questão de laços familiares, quão importante é a convivência para a reconstrução desses laços harmoniosos por via da liderança. E depois trouxemos como um exemplo o procedimento do apóstolo Paulo na sua carta à comunidade de Corinto, em que ele, para trazer resposta aos problemas que estavam existindo naquela sociedade cosmopolita, que era marcada por muitas culturas, muitas etnias, muitas crenças, que ameaçavam a desunião entre a igreja ou uma certa cisão. E ele, valendo-se de vários argumentos, trouxemos como exemplo o caso da doutrina da ressurreição, em que ele exortava a que se adotasse a cristocentridade, para que este fosse ser o padrão segundo o qual as pessoas pudessem crer na ressurreição, na base do testemunho sobre a ressurreição, quer por parte dos 12 que testemunharam, quer por parte dele, que teve um encontro particular, uma experiência pessoal com Cristo, como ele disse, fora do tempo, ou como se fosse um aborto. Para a edição de hoje, número 51, o tema que nós vamos explorar é o líder é um storyteller. Para nós explorarmos este tema, vamos definir uma questão de reflexão ou de uma pergunta de partida. Depois vamos passar para 5 estágios sobre como é que nós podemos trabalhar, ou como é que nós podemos responder, ou como é que o líder pode se tornar um storyteller. E a pergunta de pesquisa que nós trazemos para inspirar esta conversa é: como é que o líder pode desenvolver uma comunicação que
afete as emoções de quem as recebe e move essas pessoas à ação. Uma das afirmações que temos bem presente é que o líder ele usa vários artefatos para comunicar com os outros. E nós temos dois principais modelos de comunicação ou de informação. Temos, por um lado, comunicação e informação referencial. Temos, por outro lado, informação e comunicação não referencial. A comunicação e informação referencial é aquela que é da cabeça para cabeça. É um relato de fatos e informações e que não tem em vista afetar a emotividade. Ao passo que a informação ou comunicação não referencial, ela é de coração para coração e ela tem em vista partilhar ou sensibilizar, tocar emoções para que conduza as pessoas à ação. Nós vamos explorar 5 estágios para compreender o papel do líder enquanto um storyteller. E os pontos são estes. O primeiro, vamos ver como é que se superam barreiras existenciais. A segunda questão vai ser como é que se desenvolvem virtudes de liderança na base da superação de barreiras existenciais. Depois vamos ver o terceiro aspecto, a questão do propósito de vida. Vamos ver o quarto aspecto, a comunicação da marca. E o quinto aspecto vamos trazer como exemplo disto Cristo enquanto um mestre, enquanto um rabi. Então vamos de seguida passar para este desenvolvimento. No que concerne a questão de superar barreiras existenciais, todos nós que viemos cá para o mundo, para a existência, nós estamos sempre inseridos numa realidade. Essa realidade é a nossa primeira casa. A primeira casa é o local onde convive o primeiro núcleo da nossa família, da nossa existência, que é pai, mãe e filhos. Se nós olharmos com muita atenção, a história, por sua vez, quer do lado paterno, quer do lado materno, nós vamos encontrar ou vamos compreender certas barreiras existenciais que a família acumulou até aquela fase em que os pais se encontraram para gerar a nós. E nós vimos como para dar resposta ou para resolver problemas comunitários, problemas existenciais, problemas humanitários. E o primeiro palco onde nós somos moldados e forjados para começarmos a despertar esta missão é dentro das nossas casas. Quando nós conseguimos ler e compreender as barreiras existenciais que estão no seio dos dois lados das duas famílias, então lá tem pistas importantes sobre quais são as missões que nós futuramente teremos que carregar. Depois vem o segundo aspecto, a questão de como é que nós então começamos a desenvolver virtudes de liderança. E essas virtudes de liderança cedo vão ser postas em prática quando nós começarmos a lidar com esses problemas existenciais, eles começarem a manifestarem-se também na nossa própria vida. Pelo fato de nós estarmos naquele meio, então nós também somos influenciados por essas barreiras existenciais daquele meio do qual resulta a nossa convivência. É dali que nós lidamos, primeiramente, a primeira grande barreira que lidamos é o medo. O medo requer do nosso lado nós pensarmos fora de caixa, fazermos algo que sequer, muitas das vezes, nunca ninguém fez antes. É dali que, a nível da família, a nível de casa, as pessoas nos chamam como louco, as pessoas nos criticam, as pessoas duvidam daquilo que nós estamos a pensar em fazer, queremos fazer, e as pessoas até desdenham. Então isso cria um medo, sem falar do medo interno, interior que nós próprios temos, porque este medo resulta da nossa dúvida se realmente nós somos capazes ou não. Então é daí que o primeiro desafio de liderança que nós temos é de superar esse medo. Então quando nós superamos esse medo, nós acabamos por obter um grande ganho, um grande galardão, que é uma história de superação. Essa história de superação, ela por si, então, já é uma virtude de liderança, porque
porque aprendemos a superar um grande medo, uma grande barreira existencial, que é a questão do medo, e dali aprendemos a lidar com o medo como sendo uma oportunidade para crescer. O passo seguinte é já a questão do propósito de vida. É quando nós transportamos as barreiras existenciais face às histórias de superação e a forma como nós lidamos com o medo e passamos a apreciar o medo como uma oportunidade para crescer, e isto nós integramos num propósito de vida. O que é de ser esse propósito de vida? Vai ser uma declaração, uma formulação clara, simples e objetiva sobre qual é a missão ou qual é a grande missão pela qual nós fomos moldados como um ser humano com características específicas, próprias e únicas, desde a nossa origem, lá que é a nossa primeira casa, até aquela que vai ser a nossa última casa ou a nossa última morada, que é o local ou o destino para o qual nós estamos a mover-nos, que é nós regressarmos para a Terra, a Mãe Terra. Então é lá na Mãe Terra que nós vamos deixar ficar ou residir o nosso corpo, depois desse nosso corpo tiver cumprido a missão, o propósito ter ficado como um testemunho, o propósito ter ser transmitido para as pessoas, e são essas pessoas que depois, por sua vez, vão dar continuidade à missão quando impregnarem essa missão ou essa instrução ou esses exemplos de testemunhos também nos seus propósitos específicos e pessoais individuais. Depois surge, como quarto estágio, a necessidade do líder ter que começar a comunicar a marca. Então é daqui que entra a questão, os artefactos de comunicação que o líder pode usar ou pode recorrer. E tem-se como presente que uma grande técnica de comunicação que o líder pode usar é o storytelling. Então, o storytelling vai ser uma arte de contar histórias que impactam, histórias que mudam, histórias que transformam, histórias que movem para a ação. Então, quando nós estamos dentro de uma audiência, quer seja uma, duas ou muito mais pessoas, as pessoas elas capturam e guardam, conservam mais aquilo que nós fomos a falar, que toca ou impacta as suas emoções. E isso é mais eficaz quando nós temos a arte de ensinar através de histórias reais, histórias de superação, histórias que nós pessoalmente vivemos e que podemos trazer naquele ambiente como uma oportunidade. Todos podemos aprender na base das histórias que nós próprios superamos, e assim fica um aprendizado fácil para quem recebe, porque facilmente a pessoa pode se encontrar na sua vida real, nos seus problemas existenciais específicos, nos seus medos concretos e também no desafio que eles têm de identificar o seu propósito de vida. Então, através dessas histórias, dessa capacidade ou da arte de contar histórias por parte do líder, então ele consegue desenvolver uma comunicação de coração para coração, que por um lado afeta a emoção e também move as pessoas para a ação. Por fim, queremos trazer como um exemplo, um modelo de um grande storyteller, o caso de Jesus Cristo, enquanto mestre, enquanto um rabi. Cristo, ele ao longo da sua jornada ministerial, ele veio para ensinar, libertar, curar, empoderar, e ele, uma das coisas que sempre fez com muita naturalidade era ensinar. Então, em tudo quanto ele fazia, ele sempre estava a lançar uma semente, estava a ensinar, estava a impactar, estava a empoderar as outras pessoas. E enquanto ensinava, uma das grandes artes dele de ensinar era realmente a habilidade de contar histórias. E das várias técnicas que ele usava para contar histórias, uma das que ele mais usava eram as parábolas. E temos nos evangelhos mais de 100 parábolas, temos muitas parábolas, uma imensidão de parábolas que Cristo usou para ensinar histórias. O que são parábolas? Parábolas são comparações em que ele pegava uma imagem de um assunto, um problema, um fato real. Por exemplo, ele pegava a questão, por exemplo, a história, por exemplo, de um vinheiro, do dono de uma vinha, ou de alguém que tinha talentos
Então ele recorria como elementos comparativos, questões muito reais, que desde uma criança até uma pessoa mais adulta que fosse, pudesse compreender o que ele estava a querer transmitir. Então ele pegava uma imagem figurativa e depois associava essa imagem figurativa com as pessoas, com aquilo que as pessoas estão a viver em termos de comportamento nas suas próprias vidas. Depois ele fazendo uma semelhança entre esses dois, ele conseguia transmitir um ensinamento que afetasse ou que alcançasse a emoção daquelas mesmas pessoas, para que de seguida essas pessoas pudessem se mover para a ação. Foram vários casos que nós vimos desta técnica que Cristo usou de ser um storyteller, para que ele, por via de parábolas, como um dos artefatos que ele mais usou para contar histórias, ele tornou-se realmente um grande mestre, uma grande referência para todos nós, e seguramente é o maior líder que o mundo conheceu. Espero que gostem desta lição. Deixem ficar os vossos comentários, questões, sugestões e também o quanto gostaram deste trabalho. Partilhem nas vossas redes de contatos este material e também deixem ficar o vosso like na nossa página, porque assim vai aumentar a comunidade de seguidores. Este material encontram junto ao nosso arquivo digital, que estão nos seguintes endereços: na nossa página de Facebook, Antônio Centras Oficial, nosso canal de YouTube, Antônio Centras LDA, nosso aplicativo para Android, Elo App, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.